Meus irmãos, que essa paz seja em nossos corações, agora e sempre. Todos nós que estamos aqui tivemos momentos de intensa alegria ainda há pouco, não é mesmo? Quem gostou do nosso Deus? Todo mundo gostou, não é? E Jesus, ele veio nos orientar a respeito de mantermos este clima de alegria, de bem-aventurança. É lógico que tem momentos nos quais a alegria é um pouco eufórica. Ainda há pouco nós estamos naquela euforia, né, de vermos a marcação do cartão, estávamos um pouco eufóricos. Agora se trata de um novo tipo de alegria que nós podemos ter, que é uma alegria mais tranquila, que não é euforia, mas é um bem-estar que nos habita o corpo quando nós começamos a refletir em torno dos ensinamentos de Jesus e de tudo aquilo que nós podemos fazer para mantermos o nosso equilíbrio íntimo. Porque todos nós que aqui nos encontramos já passamos por momentos tormentosos, de tristezas, de falta de saúde física, de frustração por não conseguirmos aquilo que muitas vezes nós desejamos. Vocês já passaram por isso ou só eu e a minha mãe? Vocês já passaram por isso também? E porque todo ser humano passa por isso. Porque nós estamos aqui como espíritos imortais para aprendermos a viver nesse universo que Deus fez para nós. E também para reagruparmos as energias negativas que nós tecemos no passado. Então veja que coisa interessante, a partir daí nós já começamos com o nosso tema que trata da mente. Veja como nós somos complexos e como a doutrina espírita nos explica uma série de dificuldades que muitas vezes nós passamos. Porque ela nos esclarece que nós não fomos criados no momento da fecundação do óvulo da nossa mãe pelos espermatozoides do nosso pai. Aquele momento da fecundação tão importante que se dá no útero materno é o momento de formação, de início da formação do nosso corpo físico atual. No entanto, a doutrina espírita nos explica que nós viemos, que nós já somos desde outras vidas. Então, quando eu me ligo ao corpo que eu vou utilizar na presente encarnação, eu já trago uma série de bagagens do passado, de acordo com as minhas opções que eu fiz no passado. Todo mundo concorda com isso? Não é isso mesmo? Então, Allan Kardec, que é o codificador da doutrina dos espíritos, ele traz essas orientações e explicações dos benfeitores espirituais e coloca logo na primeira obra da codificação, que é... Qual é a primeira obra? Como é que é? Isso mesmo, o Livro dos Espíritos. Então ali nós já encontramos algo fantástico que vai nos esclarecer muito na nossa tarde de hoje. Porque veja bem, a nível inconsciente, ou seja, que não está na nossa consciência, nós trazemos dentro de nós experiências de muitos e muitos séculos. É verdade ou não é? Então nós temos a nível de consciência personalidades que são agrupamentos de ideias, de reflexões e de energias que nós criamos em anteriores encarnações. Então nós, por exemplo, que temos um corpo feminino, com certeza já fomos homens no passado. Eu tenho lembranças desde eternidade de outras vidas. Então eu me lembrava desde pequenina que eu tinha sido um homem. E alto, grandão. Agora imagina, eu um homem. A gente fica pensando, meu Deus, quanta diferença.
ser educada da mesma maneira, mas cada uma tem um comportamento diferente, não é mesmo? Também é só comigo ou é com as crianças de vocês? Mas não é mesmo? Elas são diferentes. Muitas vezes a gente ensina A, ela faz B. Ah, não é mesmo? A gente fica, meu Deus do céu, a gente olha, são irmãos, com o mesmo pai, mesma mãe, mesma orientação, mas um tem um jeito, o outro tem outro, porque hoje são irmãos, mas já viveram no passado e trazem formas de lidar com o mundo, muitas vezes fixadas de maneira equivocada. Então, meus irmãos, em realidade, nós nos conhecemos muito pouco. Porque nós temos uma área consciente. Na minha área consciente, eu me chamo Yasmin, sou filha da Conceição, Maria e Mamãe, não é? Sou filha do Cleio, eu tenho 3 filhos, mas isso está na minha área consciente. Mas tem registros de personalidades que eu já fui no passado aqui dentro. E às vezes acontecem coisas na vida da gente que parecem um anzol, que puxam determinadas estruturas de personalidades passadas para o agora. E a gente tem umas reações esquisitas diante de alguns problemas, diante de alguns desafios. Muitas vezes eu me vejo pensando assim, meu Deus, por que eu falei isso? Não sou eu, não é o meu jeito. Vocês já aconteceu isso com vocês também ou só comigo? Não é? Então, às vezes, vem à tona a rainha da cocada preta, que roda baiana. Às vezes, vem à tona uma personalidade, assim, de tristeza diante de determinadas situações. Nós que somos espíritas podemos interpretar muitas vezes que é alguma influência espiritual. E isso pode acontecer também, porque a gente sabe que nós não morremos, que o corpo, quando chega ao nível de falência, o espírito vai se desenraizando na fala de Allan Kardec e o corpo fica como uma veste. E nós continuamos a existir com os mesmos jeitos, o mesmo traço de personalidade. Então, muitas vezes, a gente, como sabe que tem toda uma população espiritual por aí, vagando, a gente começa a pensar, pô, é influência espiritual. Mas muitas vezes, gente, não é influência espiritual. Muitas vezes são algumas estruturas de personalidade, quer dizer, formas de ser que ainda estão muito fixadas em nós, dentro de nós, e que acabam vindo à tona diante de determinados problemas. Então, temos algumas estruturas que vêm à tona quando nós ficamos irritados. Alguém já percebeu que muda um pouco a personalidade quando fica irritado? Ou é só comigo? Vocês já perceberam isso? E aí a gente fica pensando, por que eu falei aquilo? Eu mesma não falaria, por que eu fui fazer daquela maneira? Por quê? Então a gente sabe que a irritação é uma das portas abertas para uma estrutura de personalidade guardada dentro de nós vir à tona. E antigamente essas estruturas de personalidade que nós trazemos dentro de nós, elas resolviam as situações de irritação de uma maneira muito fácil. Elas pegavam a espada e cortavam as cabeças. Não é mesmo? Era assim que o pessoal resolvia no passado, gente. Matavam com a maior facilidade. Só que hoje não dá mais para nós fazermos isso. Não é verdade? Então nós agora temos que aprender com Jesus, e por isso que ele veio nos ajudar, o que fazer diante das situações que nos perturbam. O que fazer diante da irritação? Vocês já pensaram nisso? Nós devemos parar e pensar o seguinte, tem pessoas que já sabem lidar com maturidade e calma com as irritações, porque irritação todos nós temos. Irritação não dá imposto, é coisa de ser humano. É ser humano? Fica irritado de vez em quando. E aí nós precisamos estudar, e está dentro do nosso tema, que é a mente humana e como vencer essas emoções perturbadoras, como a irritação. Nós precisamos observar
discutindo com a pessoa. Não é mesmo? Não é assim que a gente faz? A gente fica irritado e começa a discutir. Mas aí eu pergunto para vocês, quantas coisas nós já falamos no momento de irritação que nós nos arrependemos depois? É assim com vocês ou é só comigo e com a minha mãezinha? Hein? Com vocês acontece isso também? Muitas vezes? Igual a mim. Olha só. Todos nós estamos juntos no mesmo barco, meus irmãos. Nós estamos no mesmo nível evolutivo, com algumas diferenciações. Então nós precisamos planejar a nossa forma de agir. Porque dependendo da pessoa que está conosco, não funciona. Tem aquelas pessoas que convivem conosco que se você fizer o da cá, toma lá, falou uma coisa que eu não gosto, eu começo a brigar, eu grito, eu faço isso, não dá certo. As pessoas se afastam e não mudam o seu comportamento. Não é isso não, gente? O que nós estamos querendo? Quando alguém nos fala alguma coisa que nos desagrada ou tem um comportamento que está nos desagradando, nós desejamos entrar em acordo com a pessoa, sabemos o porquê dela estar agindo assim, e se ela estiver equivocada, que ela mude o seu comportamento. Ou se eu não estou entendendo, eu mude o meu. Não é isso que nós queremos? Então nós precisamos estabelecer uma estratégia de ação. E para cada pessoa que convive conosco, é uma estratégia diferente. Porque com o marido é de um jeito que a gente vai ter que agir. Com a esposa é de um outro jeito que a gente vai ter que agir. Com o filho é de um jeito. Com a filha é de um jeito. Nós vamos ter que ter, a partir de agora, nós já temos maturidade para termos sabedoria, para lidarmos com sabedoria com as situações. Então, às vezes, tem um filho que eu posso falar abertamente. Ô, fulano, como é? Por que você está fazendo isso? Você não sabe, blá, 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 blá. E aí ele para pensar, realmente, mãe, tá bom, como é que eu faço? E a gente entra num acordo e a gente sabe que ele muda. Mas tem aquelas pessoas que se você chegar e falar, ô, fulano, o que você está... Ela vai, por quê? E você... Não é assim mesmo? Então, com as pessoas que são assim, que tem essa reação, a gente não pode falar do mesmo jeito. Senão, o que nós vamos conseguir? É uma briga muito grande, vai cada um para o seu lado e elas vão continuar agindo daquela forma que a gente sabe que é equivocada. Então, nós temos que estabelecer uma estratégia, utilizar o nosso raciocínio. Geralmente, o que os estudiosos desse assunto nos falam? Que se a pessoa for fazer o curso, não adianta na hora que surgiu o problema, você querer resolver com ela. Que fica uma brigarada, porque a gente já está alterado. Porque aconteceu alguma coisa e a gente já está meio assim com a adrenalina lá em cima. Então, é melhor a gente abaixar a poeira, deixar aquela irritação passar, orar, à noite, pedir recursos à espiritualidade superior, ao guia, ao anjo de guarda daquela pessoa, para que nos dê sabedoria, para que nós consigamos falar com a pessoa, para que ela sinta no seu coração a necessidade de mudança de comportamento. É fácil? Não é fácil. Mas quem disse que a gente está aqui para fazer coisa fácil? Não é uma fantasia nossa achar que tudo aqui é ser fácil. Para tudo exige uma certa dose de sacrifício. Então, nessa dose de sacrifício, nós também vamos nos educando. Nós também vamos amadurecendo. Porque à medida que eu começo a pensar como estabelecer um contato com o outro que seja harmônico e que ajude o outro e a mim, eu também estou amadurecendo. Então é um amadurecimento duplo, porque eu preciso também desse tipo de amadurecimento. Então Deus nos coloca junto com irmãos que possuem as mesmas características que muitas vezes nós possuímos no passado.
com aquilo que nós fomos no passado. Então, se eu tenho filhos difíceis, se eu tenho mães ou pais difíceis, maridos ou esposas difíceis, vizinhos difíceis, é porque eu preciso. E eu geralmente tive comportamentos semelhantes ao que eles apresentam hoje, lá no passado distante. Então, meus irmãos, é uma parada para refletir. Se vê que a pessoa é explosiva, a gente respira fundo, pede amparo à espiritualidade, se afasta da situação, deixa a poeira baixar, pede recursos através da oração, visualiza na sua prece de noite Jesus abraçando a pessoa e você conversando com ela, falando das suas razões. Vamos trabalhar espiritualmente primeiro. Antes de trazermos o trabalho para a matéria, vamos fazer o trabalho espiritual através da visualização do Cristo, através da oração. E aí depois pedir recursos para que consigamos com equilíbrio expor o nosso pensamento. E quando formos expor o nosso pensamento para a pessoa, não chegar de dedo assim, falando, porque você fez isso, você fez aquilo, porque aí a pessoa, ela leva um choque e ela não vai ficar envolvida pela energia boa. Mas você explica, olha, fulano, naquela ocasião, como eu vi, senti a situação, foi assim, 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 na minha visão, pode ser que eu esteja equivocado. Mas a forma que eu percebi foi essa e essa e essa. A pessoa não pode brigar com você por você apresentar a forma que você viu a situação. Olha, eu só estou explicando como eu vi, como eu percebi. Eu posso estar equivocada, eu posso estar errada, mas eu percebi isso. E se isso está acontecendo dessa forma, pode gerar um problema, pode nos levar a uma consequência como essa, eu estou preocupado. Então, esses são exemplos que a sabedoria dos companheiros aqui vai saber evoluir para colocar em prática, mas sempre pedindo ao Senhor Jesus um amparo, porque as situações são realmente difíceis. Eu tenho um vizinho que eu gosto muito, mas é assim, eu estou aqui no meu quarto e a parte ali é dele. Na verdade, a casa dele é lá em cima, mas ele resolveu trabalhar com madeiras. No final de semana, ele comprou uma serra elétrica e colocou a serra elétrica ali, ó. Então, meu quarto é aqui e a serra elétrica da doce criatura é do lado. E às vezes eu fico de plantão, eu trabalho na justiça. Aí, às vezes eu fico de plantão de sábado para domingo e chego de 6 horas da manhã. E ele, como é um trabalhador esmerado, 7 horas da manhã, ele liga a serra elétrica. Gente, a primeira vez que eu fui acordada pela serra elétrica, eu fiquei impactada. Eu disse, o que é isso? Eu já vim morar num lugar longe, para não ter problema. Já estou numa casa para não ter que ficar lidando com situações de apartamento e tudo. E agora meu vizinho resolve ter uma serra elétrica e liga a serra elétrica. Eu disse, eu não vou aguentar. Eu vou estourar com ele, eu vou lá, vou falar, vou brigar. Mas como eu fiquei muito alterada, eu percebi que eu não podia falar logo. Porque eu ia chegar lá dizendo, que absurdo, você 7 horas da manhã numa serra elétrica. Eu ia falar assim, eu não ia conseguir me conter. Então eu parei, então não vou falar agora não. Eu vou deixar a peneira, a poeira baixar. Né? E vou orar, vou pedir recurso para poder falar com calma. Para ter calma para falar com essa criatura. E aí eu orei muito por ele, eu orei por mim, que aquilo estava realmente me perturbando. E o barulho de serra elétrica é meio irritante, né? Não é? É uma coisa assim, eu, Jesus Cristinho, o que eu fiz para merecer essa serra elétrica na minha... E aí, gente, eu falei,
olha, sabe de uma coisa? Eu vou por etapas. Porque se eu for falar com ele, talvez eu não me história. Aí, o que eu fiz? Olha só, Deus me deu essa criatura maravilhosa, mamãe. Eu disse, mamãe, para eu não queimar logo a minha etapa, só não quero primeiro falar com ele, para depois, se não der certo, eu vou. Né? Aí a mamãe foi falar com ele, meu filho, que serra linda que você tem. Então você agora resolveu entrar no campo da marcenaria. Que maravilha! Nós estamos muito felizes. Acho que uma necessidade que eu falo pessoal. O senhor tem serra elétrica? Uma pessoa preparada, muito sabedora das coisas, talvez a senhora não consiga entender o que eu vou lhe perguntar, devido à minha ignorância, devido à distância. A minha família no médio, há muitos anos, há 100 anos, há 120, quando vieram de Portugal, meu avô criou o primeiro centro espírita Allan Kardec na Rua Negar. Ó, que beleza. Outra outra agora está na Rua Cabo Sul. Eu vim para ser pequeno, também era jovem, e não tinha aquela intenção de desenvolver. Hoje, naquela época eu você precisa desenvolver. Só que eu não fiz nada, eu queria assistir, eu queria ser um médico, para poder passar muita coisa para outra pessoa, mas eu não consigo. Eu agora que esse programa muito desagradável, muito assistido, mas eu quero para a senhora, eu quero melhorar isso aqui. Entende? Foi mais a melhor da minha vida. Então, eu tenho saído do canto, eu vou em todos os lugares, eu peço muita oração, muita paz, então que a senhora me diga, dentro do seu conhecimento, quando houver esse raciocínio da minha parte, daquela que Jesus levou, o que eu devo fazer, qual o serviço ao conhecimento, eu devo esquecer, eu não quero mais companheira nenhuma, eu já tenho 62 anos e tenho um filho para criar, então já passou. E é que a senhora me orientar espiritualmente, porque eu estou diante de uma pessoa muito preparada que é a senhora. Vamos terminar então a situação da serra elétrica para a gente entrar na situação que nós falamos. O senhor Arildo nos falou que é uma situação séria, todos nós passamos por isso, ver os nossos amores partindo. É difícil alguém que não sofra vendo o seu amor partir. Né? Então nós precisamos conversar sobre isso. Deixa eu só terminar, o senhor aguenta terminar a história da serra elétrica? Então deixa eu terminar a serra elétrica. Gente, olha só, a mãe foi falar com ele. Disse, olha que maravilha, você, que bom que você está trabalhando com madeira. Mas só que a Yasmin, essa serra está bem ao lado, ele não sabia que a serra estava bem ao lado do meu quarto. E ela falou, está bem ao lado do quarto dela. Será que no domingo, ao invés de começar às 7 horas da manhã, será que você não poderia começar o seu trabalho às 9? Porque aí ela pode dormir mais um pouquinho. Né? E aí, quem sabe, não, aí ele se tocou. Né? Porque ela foi assim, aos pouquinhos, falando com ele, né? Envolvendo o companheiro. Aí eu fui percebendo que eu estava ficando muito irritada com a pobre serra do Senhor. E pedi o amparo aos benfeitores espirituais para que eu não me irritasse ao ouvir a serra. A Maria Clara, lá na reunião mediúnica, ela apareceu e ela disse o seguinte: Yasmin, esse Senhor, no passado, ele andou por caminhos muito difíceis. E ele precisa ter uma profissão. Ele está desempregado. Se ele não aproveitar agora isso,
ele pode descambar para uma outra situação. Se isso exige de você um sacrifício, faça o seguinte: faça uma meditação. E ela passou uma visualização para mim. Todo dia, antes de dormir, você comece a pedir a Jesus que o barulho da serra se dissipe, que você não ouça mais, que não traga nenhuma dificuldade para você, mas não crie dificuldades para ele exercer essa profissão, porque ele precisa disso. Aí eu disse: o que eu posso fazer então? E comecei então. Oi? Oi? É hora então da gente mudar. Nós mesmos, porque eu posso pedir que ele não use a serra, se ele está precisando de recursos, se ele está desempregado. Eu não posso pedir. Mas posso pedir para ele começar um pouquinho mais tarde. E foi porque ele começou a fazer. Então ele não mais me acorda, a gente fez esse acordo. Eu comecei a rezar muito. Gente, olha só. Há meses que eu nem escuto mais a serra. E às vezes me dou conta, fazendo uma coisa que tem a serra lá. Já nem ligo mais para a serra. Olha como aquilo que era tão significativo para mim, agora eu olha, não me acorda, não me causa o menor problema. Mas isso poderia ter gerado um problema muito grave. Se na hora que eu estivesse chateada, eu abrisse a minha porta e fosse lá: escuta aqui, 7 horas da manhã de domingo. Então, mesmo nós nos sentindo com a razão, é apropriado a gente ter calma para lidar com os sentimentos do outro. Então, se resolveu, gente. Olha, ele está lá fazendo o trabalho dele, eu nem escuto. Resolveu a situação. Então, nosso tema, que se trata da mente humana e da forma como nós lidamos com os desafios da vida, nós já tratamos da irritação, dentro da proposta dos poucos minutos que temos para falar dos serviços. E o companheiro querido veio nos trazer uma situação para a qual nós precisamos estar preparados. Porque é muito natural que pessoas que nós amamos muito partam antes de nós para a pátria espiritual. E nós precisamos nos preparar para lidarmos com essa situação. Meus irmãos, até os filhos queridos, pequenos, muitas vezes partem antes de seus pais. Então, essa é uma situação que o companheiro, com muita sabedoria, trouxe para nós analisarmos. A primeira delas é nós percebermos que aqueles que partiram não deixaram de existir. Que nós podemos continuar amando-os. Só que nós estamos, quando eles partem, numa vibração muito diferente. E quando a dor ainda é muito intensa, os benfeitores espirituais colocam eles longe de nós, para que a nossa saudade, ainda dolorida demais, não crie uma perturbação muito grande para esses irmãos, que certamente, se eles fossem optar, eles estariam ao nosso lado. Como a sua esposa, como é o nome da sua esposa? Olha, eu vou... Nome Maria Lúcia Cabral. Mas eu vou fazer mais uma pergunta à senhora. Estou no ar. O nome dela é Maria Lúcia Cabral. Quando nós morremos, eu quero conhecer o negócio mais ou menos profundamente, para mim ter uma noção das coisas. Quando nós morremos, isso aqui, apodrece, tem auxílio. Agora, o nosso espírito permanece Deus, o espírito dela, será que está dentro de mim, me ajudando? Será que está? Dentro não está. Não viu o coração dela? Mas ao lado, provavelmente. E aonde quer que ela se encontre, o pensamento é tão forte que nos alcança. Ela pode não estar exatamente ao lado do companheiro querido, mas aonde ela estiver, ela deve pensar muito nele. E no momento que ela está pensando, ele sente
E aí ativa essa saudade imensa no coração do nosso companheiro, que é um companheiro valoroso, que certamente ama muitíssimo essa irmã, a Maria Lúcia, que está no plano espiritual. Nós vamos, antes de terminar a nossa fala, fazer uma vibração por ambos, porque a gente percebe a dor do nosso companheiro e percebe a dor da Maria Lúcia também. Eu gostaria de passar para vocês que essa dor da saudade é uma dor natural que nós sentimos. O Espiritismo, ele nos esclarece, mas nós não deixamos de sofrer, porque o nosso amor está longe fisicamente de nós. Porque antes a Maria Lúcia, ela estava ao lado dele fisicamente. Quando ele queria abraçar a Maria Lúcia, ele abraçava. Quando ele queria beijar a Maria Lúcia, ele beijava. Quando ele queria brigar, quando ambos estavam ali juntos. E às vezes anos e mais anos se passam de um amor tão intenso, de uma convivência tão grande. É uma expiação, uma prova muito difícil, a prova do afastamento dos nossos entes queridos. Mas a doutrina espírita, ela é consoladora porque ela nos traz uma força interior, porque nos comprova cientificamente que os nossos amores estão vivos. Maria Lúcia está viva. Maria Lúcia ama você, meu querido. Ela ama você e está ao seu lado emocionalmente. Pode ser que ela esteja numa instância de recuperação, num hospital do mundo espiritual, mas ela não deixa de pensar em você nenhum dia. Não tenta ir pelos seus próprios meios. Vamos confiar em Deus que vai ter aquele momento certo. E eu acredito que ela vai vir buscar você um dia. Você vai abrir, você vai fechar seus olhos e de repente você vai abrir e você vai ver o rosto mais jovem e doce da sua Maria Lúcia. Quando eu estiver muito focado naquilo, eu quero rezar, Padre Nosso, Ave Maria, Grande Pai, sabe pedir que ela vá, ou que ela fique, eu não sei, ou que ela vá, eu tive alguns detalhes também dentro do meu coração, eu sou um filho ainda, mas eu queria me encontrar. Não, você ainda tem muita coisa para fazer, você tem seu filho. Se Deus te deixou aqui, existe um motivo para você estar aqui. Você não está aqui por acaso, não. Você tem muita coisa a fazer. Então, meus irmãos, se nós estamos aqui encarnados, existe uma razão de ser. E se ela foi, isso causa uma dor tão intensa ao nosso irmão, é porque existiu uma expiação a cumprir. E ele, com muito bom senso, está cumprindo, buscando o local exato para ele conhecer da vida após a morte. Esse local é a casa espírita. Por isso que tem uma companheira, a Deusa Nogueira, que tem até um programa também na Rádio Rio de Janeiro, ela diz o seguinte: olha, quando eu desencarnar, eu vou direto para a casa espírita. Se eu estou sentindo um borocodó diferente, eu vou para a casa espírita, porque é o local mais seguro que eu conheço para eu estar. Nós temos uma amiga que eu conheci através da rádio. E ela entrou em contato comigo, ela não me conhecia pessoalmente, não a conhecia. E ela entrou em contato comigo dizendo que ela me ouvira falar a respeito de uma falange no meu programa, a falange das mães em Cristo. E ela estava passando um problema tormentoso, porque mãe de uma menina de 19 anos que tinha sentido uma dor no estômago muito forte, ela acompanhou a filha para o médico e lá descobriu que ela já estava com câncer, com metástases, e que ela não teria mais de 6 meses de vida na cama. Essa companheira muito forte, espírita, ela acompanhou a filhinha em uma cirurgia que não deu sucesso. Todos os médicos tentaram tudo o que era possível e não conseguiram. E ela então entrou em contato comigo.
E eu comecei a visitá-la nos horários que eu podia, por causa do meu trabalho. Então eu ligava para ela e dizia, olha, eu estou saindo meia-noite do meu trabalho hoje, na justiça. Ela venha, que eu já pedi autorização dos médicos. Então às vezes eu chegava 1h da manhã lá, mas eu ia. Eu ia, aplicava o passo nas duas, conversava. E eu percebi, depois de um tempo, que realmente a menina estava sendo preparada para partir. E a espiritualidade, Maria Clara, veio nos informar que a menina havia planejado esse tipo de vida. E esse tipo de desencarnação, porque ela foi uma médica em encarnações anteriores e ela não havia cumprido a medicina da forma que ela acredita agora que deveria ter cumprido. Então ela pediu para desencarnar desse jeito. E foi feito o que a menina pediu. No último, nós fizemos o aniversário de 20 anos dela numa sexta-feira. Na terça-feira, os médicos chamam a mãe para conversar. E a mãe me diz, Yasmin, vem correndo, porque eu não vou ter forças, porque eu sei que ele vai me dizer. Eu não vou ter forças, eu preciso que você venha. Eu larguei tudo que eu estava fazendo, fui e fiquei ao lado da mãe. O médico que devia ter uns 30 anos de idade, falou assim, minha querida, você sabe que chegou a hora da sua filha descansar. E nós, como já acompanhamos há muito tempo esses casos, nós sabemos que pelas reações do corpo dela, ela não terá nem mais 2 dias. Mas nós queremos dizer a você que você foi muito forte, ela também, e que nós estamos ao lado de você. Só que a quantidade de remédio para dor, o fígado dela já não está mais conseguindo metabolizar. E nós não conseguiremos mais, a partir de algumas horas, inibir a dor. E aí, eu a consolei, oramos muito. E no dia seguinte, quando já com os remédios ela não conseguia ter a dor aliviada, a mãe chegou para ela, minha querida, nós sabemos que a vida continua. Nós sabemos, e você via, porque a menina via espíritos desde pequena. Nós somos espíritos, lemos o Evangelho diariamente, vamos pedir o socorro aos benfeitores espirituais. Você está com medo, minha querida? Não, mãe. Eu tenho certeza que Jesus está a me amparar. Então vamos orar. A mamãe vai ajudar você. E ela disse, tá bom, mãe, me ajuda então. Aí a mãe abriu o Evangelho, leu uma página, deu um passe de dispersão à filha, que cerrou os olhos e deixou a mãe. E depois do passe de dispersão, a nossa companheirinha retornou à pátria espiritual. Então, meus irmãos, a mãe imediatamente ligou para mim e disse, Yasmin, eu agora, eu estou sofrendo pela partida da minha filha, mas eu tenho certeza que os benfeitores espirituais auxiliaram ela, para que ela não sentisse as dores fortes, os remédios já não tinham mais condição de ajudar. Então eu agradeço a Deus e eu senti que os benfeitores atenderam, porque enquanto eu dava o passo na minha filha, eu entregava a minha filha a Deus. Dizia, Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha, que é derreter a minha filha querida junto de mim. Mas eu te entrego essa filha que me deste, e que o teu amor a acompanhe. É muito forte isso, gente. É muito forte. E estive lá ao lado dela, orei na hora do enterro, estive lá o tempo inteiro. Mas então essa mãe é um exemplo vivo da resignação. Mais do que isso, da confiança em Deus. Várias pessoas já viram essa menina já perfeita, linda, é uma menina linda, em pé, e ela dizendo, agora eu estou me preparando para fazer o meu curso de medicina, que eu tanto queria.
eu vou estudar medicina. Que a última vez que nós a vimos na reunião, ela falou que estava se preparando para estudar medicina no plano espiritual. E a mãe comumente sonha com ela. E aquela dor da saudade que ela imaginava que seria terrível, foi se atenuando, se atenuando. Ela ainda tem a saudade, mas não é aquela saudade unida a uma dor tão intensa, aquela saudade resignada, como uma mãe hoje tem sabendo que um filho foi estudar no exterior. Então ela entende assim, olha, minha filha cumpriu o que tinha que cumprir aqui e foi estudar no plano espiritual para continuar com a sua carreira médica, que ela já tinha tantos séculos atrás. Então, Maria Luísa está viva. Então, os nossos amores que partiram estão vivos, trabalhando, estuantes de vitalidade. Nós é que estamos muito limitados, porque não podemos fazer o que poderíamos se estivéssemos só com o nosso perispírito. Então, o corpo físico funciona como escafandro, nos limitando, mas nos possibilitando muita aprendizagem. Vamos agradecer a Deus, porque temos dentro de nós essa certeza da vida após a morte. E sabemos que essa vida nos é muito importante para nós aprendermos e resgatarmos o nosso passado. Mas nós já vamos terminar. Vocês estão cansados? Nós já vamos terminar. Jesus disse, agora vamos na minha casa, somos nós aqui, nós somos pobres, mas temos algumas coisas, eu por exemplo, alguns retratos, lugares que a gente quer passear, quer passear algo, aqui quer fazer. Pode permanecer. A gente só, os espíritos nos orientam que pertences dos que já partiram, para que não funcionem como algo que nos apegue, que a gente doe para instituições de caridade. Então, partiu alguém da nossa família, assim que nós pudermos, vamos doar os seus pertences a quem precisa, porque pode ser útil para as outras pessoas. Aquele quarto que a pessoa usava, vamos redecorar para que tenha uma energia diferente. Vamos orar para que a pessoa receba o nosso amor, mas que ela tenha força para onde estiver continuar a vida. Porque senão ela fica tão triste que fica retida. Nós não queremos Maria Luísa retida. Nós não queremos os nossos amores retidos. A gente quer que eles sejam livres. E que a gente se encontre de vez em quando para matar a saudade, né? Porque a saudade sempre é muito grande. Então vamos doar, né? Vamos orar pelos nossos companheiros. Não precisa de vela, não precisa de nada, porque a força do pensamento do nosso amor é tudo. Vamos, à noite, depois de lermos o Evangelho, falarmos com Jesus e imaginarmos que estamos entregando aquela pessoa ao plano espiritual, a Jesus. Vamos treinando isso, para que nós não atrapalhemos o reingresso da pessoa no plano espiritual. Porque Kardec e os benfeitores explicam que assim que a gente desencarna, a gente passa um período de readaptação ao mundo espiritual. Porque nós esquecemos muita coisa, estivemos encarnados. Então, se nós tivermos uma doença, é provável que a gente, quando desencarnar, ainda sinta algum mal-estar aqui ou acolá, advindo da doença, quando não é o corpo perispiritual mais que está doendo, mas é a mente da gente que ainda fica. A minha avó, a mãe da minha mãe, que morou conosco a vida toda, ela, como era espírita, ela disse para mim assim, Yasmin, olha só, eu já estou prevendo que eu vou desencarnar daqui a algum tempo. A vovó nem fala sobre essa situação, não quero saber disso agora não. Aí eu disse, não, eu vou falar sim, porque olha só, eu hei de achar um médium que tem umas condições similares à minha energia para poder
passar uma mensagem para você. Porque não é fácil a comunicação dos espíritos conosco, porque isso também depende de afinidades energéticas e mediúnicas. Então ela disse, um dia, Yasmin, você vai em tanta reunião mediúnica que um dia eu vou achar um médium que possa trazer a minha mensagem para você. Eu disse, vó, para com isso, não fica ligada nisso, não. Eu vou até estabelecer com você um código. É um código, vovó? É um código. Quando eu conseguir esse médium, eu vou pedir para que ele dê a mão para você desse jeito. Aí ela me deu uma mão, cutucando com esse indicador o meu pulso. Tá? É assim, vem cá. Tá bom. Assim, ó. Cutucando. Obrigada. E ela disse uma frase, eu vou falar uma frase, e a médium vai repetir. Minha linda menina. Então, vovó, não tem mais linda aqui, não tem mais menina aqui, vovó. Eu já não sou mais linda menina. Não, esse vai ser o nosso código, eu vou falar isso. Tudo bem, vovó. Gente, eu esqueci totalmente, ela só falou pra mim. E eu esqueci desse fato. Vovó já estava percebendo, falou uma vez para mim, minha filha, eu tive um sonho lindo, vão me levar para um local lindo, parecido com esse sítio aqui, segundo ela falou. Olha, um sítio maravilhoso, com umas piscinas com uma água vaporosa, que é água do plano espiritual. Eles vão me tratar, eu vou me adequar novamente ao mundo espiritual, vai ser uma beleza. Eu também já estou achando muito chato ficar aqui em cima dessa cama. E ela começou a pedir para as minhas filhas relerem para ela o livro Voltei do irmão Jacó. Quem não leu, vale a pena, porque é um livro extraordinário, que ele fala as primeiras impressões dele quando ele desencarnou. Aí ela pedia para as meninas lerem, porque eu já esqueci direito, eu quero me comportar direito, quero me comportar direito no meu enterro, não quero pagar mico para ninguém. Eu disse, tá bom, tá certo. E tudo bem. E aí, chegou o dia no qual a moça que trabalhava lá em casa foi bater na minha porta do quarto. Yasmin, a vovó está passando bem, parece que ela parou de respirar. Aí eu desci rápido, a vovó já estava indo, sabe, com aquela respiração de quem já está indo. Aí eu chamei a mamãe, chamei as minhas 3 filhas, ficaram deitadas em torno dela, as meninas. Eu fiquei ajoelhada, a mamãe também, na cama, falando com ela, obrigada, vovó, por tudo que você nos deu, por tudo que você foi para nós. E você nos deu a maior herança que alguém pode desejar na vida, que é ter o conhecimento da doutrina espírita, que veio por seu intermédio. Obrigada, siga essa luz que os benfeitores dizem que surge sempre, quando a gente está desencarnando. Sinta o nosso amor, não pretendendo você. Você consiga ir e seja feliz. Nós não queremos ser egoístas para reter você junto a nós. Você é livre. E fomos fazendo a oração e a vovó ficou. Tudo bem. 8 meses se passaram e eu fui numa reunião mediúnica. Fui numa reunião, eu sentei e tal. A médium começou a dizer, Yasmin, eu estou vendo uma senhora que disse, é a sua avó. Eu disse, minha avó? Mas ela está linda, está jovem, está assim jovem que nem você. Eu disse, vovó? Mas olha, ela não quer falar nada antes que eu dê a mão para você. Eu não estou entendendo, ela está pedindo para dar a mão, é estranho, mas eu vou dar. Não é que a médium deu a mão do jeito que a vovó tinha falado que ia dar, tocando meu pulso com o dedo indicador? Quando a médium fez isso, é que eu me lembrei do tal do código que ela tinha dito, que eu já tinha esquecido. E aí, a médium disse, ela está falando uma frase. Ela diz assim, minha linda menina. Eu disse, é a frase que a vovó disse que seria o código, junto com um aperto de mão diferente. A partir daí, a médium começou a falar, olha, ela está dizendo que ela está muito feliz, que foi um tempo extraordinário, muito divertido. Eu disse, tempo divertido, vovó? É porque os jovens da Mocidade Espírita foram e tocaram todas as músicas que ela adorava do movimento
ficar muito tempo perto da gente ainda, porque quando ela chegava perto de nós, a mente dela ainda estava cristalizada naquela velhinha que ela era, porque ela desencarnou com 94 anos. Mas que ela já não é mais assim. Mas quando ela chega perto de nós, ela se transforma naquela velhinha. Quando ela vai embora para as placas espirituais, ela fica aquela jovem. É isso que teria que passar um tempo longe para a mente dela se habituar com a nova condição que ela tem, o espírito imortal. Se despediu, nem precisa dizer que eu chorei muito, né? Claro, uma emoção só, mas está aí a vovó, né? Com certeza feliz e contente. E agora, quando ela aparece, ela está parecendo mais jovem que eu. E isso não se faz, eu já briguei com ela. Meus irmãos, nós já vamos nos despedir. Mas eu queria me despedir de uma forma diferente hoje. Eu queria pedir para Maria Luísa, a esposa do nosso companheiro, Maria Lúcia, né? Vamos pedir pela Maria Lúcia. Vamos fazer aqui uma oração, eu posso? Então, neste momento, nós evocamos a presença de Jesus, visualizando à nossa frente a figura do bem, com os seus cabelos sobre os ombros, com as vestes de época, o sorriso de Jesus e o seu olhar doce, amoroso, repleto de paz. Observe os olhos de Jesus, o seu olhar de amor, de carinho. Senhor Jesus, neste momento, que as tuas luzes envolvam o nosso companheiro querido aqui presente, sua esposa, que eles sejam amparados pelo teu amor, que não sintam mais a dor da saudade, mas a certeza do reencontro, e que até lá possam ambos trabalhar, estudar, conduzir suas vidas de forma que, quando se reencontrarem no plano espiritual, estejam repletos de saúde, lucidez, para planejarem os seus destinos. Mas nós também oramos. Neste momento, eu peço que cada um aqui lembre de algum ente querido, algum amor que já partiu. Que neste momento, este Espírito, este grande amor, receba aonde estiver todo o nosso carinho, as bênçãos de Jesus sobre ele e essas energias de amor que nós sentimos. Obrigado, Jesus. Muito. E a todos vocês que tiveram tanta paciência, tanto carinho em me escutar. Que o Mestre Jesus acolha o dia a dia de vocês, os seus lares, os seus amores. Abençoe a todos os seus trabalhos e que nós possamos nos encontrar. Vamos nos encontrar na Rádio Rio de Janeiro e vamos nos encontrar na tvnovaluz.com, que é uma web TV. É só entrar na internet, no Google, botar tvnovaluz.com e a gente vai estar lá juntos, né? Orando juntos, fazendo as visualizações, estudando o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada pelo carinho.